O impacto foi seco e brutal. O som de metal retorcido rasgando o silêncio daquela manhã ensolarada na Avenida Paraná. Ricardo, um empresário de sucesso com a agenda sempre lotada e a mente focada em cifras e contratos, sentiu o airbag inflar. Em seu rosto, um golpe rápido que o deixou momentaneamente atordoado. A fumaça esbranquiçada e o cheiro forte de gasolina invadiram o interior de sua reluzente BMW, um contraste grotesco com o couro macio dos bancos. Seu primeiro pensamento, confuso e egoísta como um reflexo condicionado, foi sobre o estrago em seu carro, um símbolo de seu status arduamente conquistado. Mas logo a realidade da situação o atingiu com a força de um segundo impacto. Ele havia colidido com outro veículo. Com dificuldade, desvencilhou-se do cinto de segurança e abriu a porta amassada. Do outro carro, um modesto Fiat Palio vermelho, uma figura hesitante emergia. Era uma mulher. Seus cabelos castanhos, desalinhados pelo susto, emolduravam um rosto oval com traços delicados, agora pálido e marcado pela apreensão. Seus olhos grandes e cor de mel marejados de lágrimas encontraram os de Ricardo, e por uma fração de segundo, o caos ao redor pareceu se dissipar. — Você está bem? Perguntou Ricardo, a voz rouca pela adrenalina. Sua preocupação genuína surpreendeu até a si mesmo. A mulher assentiu com um leve tremor. — Acho que sim. Só um pouco assustada. Sua voz era suave, quase um sussurro. Ricardo se aproximou, avaliando os danos nos dois veículos. O Palio havia levado a pior, a lateral amassada como papelão. Sua BMW também não escapara ilesa, a frente retorcida e um farol quebrado como um olho vazado. — Meu Deus, seu carro! Lamentou Ricardo, sentindo uma pontada de culpa. Ele estava atrasado para uma reunião importante e, em sua pressa, não havia prestado atenção ao sinal. — O importante é que ninguém se machucou gravemente, respondeu a mulher, um fio de firmeza em sua voz apesar do visível abalo. Enquanto trocavam informações para o boletim de ocorrência e aguardavam a chegada da polícia de trânsito, Ricardo descobriu que a mulher se chamava Helena. Ela era florista e estava a caminho de entregar um arranjo para um casamento. A delicadeza que emanava de suas mãos, mesmo tremendo levemente, parecia confirmar sua profissão. A espera se prolongou sob o sol crescente. Ricardo, sentindo-se responsável pelo acidente, ofereceu água e tentou acalmar Helena, que ainda parecia nervosa. Ele notou a forma como seus dedos finos apertavam a barra da blusa, a maneira como seus lábios hesitavam antes de falar. Havia uma vulnerabilidade cativante nela, algo que o atraía de uma forma inexplicável, tão distante do mundo de mulheres sofisticadas e calculistas com as quais ele geralmente se relacionava. Quando finalmente a situação começou a se resolver, com a chegada das autoridades e dos representantes das seguradoras, uma estranha sensação de vazio invadiu Ricardo, ao perceber que seu tempo juntos estava chegando ao fim. Ele sentiu um impulso repentino, quase irracional. — Helena, começou ele, a voz um pouco mais baixa do que o habitual. Eu sinto muito mesmo pelo que aconteceu. Gostaria de te compensar de alguma forma. Que tal um café? Ou um almoço, quando você se sentir melhor? Helena o encarou por um momento surpresa. Seus olhos cor de mel pareciam sondar a sinceridade por trás daquele convite inesperado. Um leve rubor coloriu suas bochechas pálidas. — Não precisa se incomodar, começou ela hesitante. — Insisto, interrompeu Ricardo com um sorriso suave, genuíno. Eu causei um transtorno enorme no seu dia. Seria o mínimo que eu poderia fazer. Ele pegou um de seus cartões de visita, rabiscando seu número pessoal no verso. Me ligue quando quiser. Helena aceitou o cartão, seus dedos roçando brevemente os de Ricardo. Um choque sutil percorreu ambos, um instante fugaz de conexão que não passou despercebido por nenhum dos dois. Os dias que se seguiram foram estranhos para Ricardo. Sua mente, geralmente um turbilhão de negócios e estratégias, frequentemente divagava para o rosto delicado e os olhos cor de mel de Helena. Ele se pegava pensando em como ela estaria, se o transtorno do acidente havia afetado seu trabalho.
A reunião importante que o havia feito dirigir com tanta pressa tornou-se uma vaga lembrança, eclipsada por um encontro fortuito e inesperado. Finalmente, o telefone tocou. Era Helena. Sua voz hesitante do outro lado da linha o fez sorrir involuntariamente. Ela aceitava seu convite para um café. O encontro aconteceu em uma pequena cafeteria charmosa, perto da floricultura de Helena. A conversa fluiu surpreendentemente fácil, como se dois riachos que corriam separadamente finalmente encontrassem um leito comum. Ricardo descobriu a paixão de Helena pelas flores, a delicadeza com que cuidava de cada pétala, a forma como seu rosto se iluminava ao falar sobre as cores e os aromas da natureza. Helena, por sua vez, viu em Ricardo um lado diferente do empresário frio e distante que imaginava. Ele se mostrou atencioso, engraçado e genuinamente interessado em sua vida. Um café se transformou em um almoço e um almoço em um passeio pela orla. A atração entre eles era palpável, uma corrente elétrica sutil que percorria o ar a cada olhar trocado, a cada risada compartilhada. Havia uma química inegável, uma faísca que havia sido acesa no caos de uma colisão e que agora ameaçava incendiar seus mundos. O primeiro beijo aconteceu ao final daquele dia, à beira-mar, sob o céu alaranjado do pôr do sol. Foi um toque suave, hesitante no início, como se ambos tivessem medo de quebrar a fragilidade daquele momento. Mas logo, a timidez se dissipou, dando lugar a uma exploração mais profunda, um reconhecimento mútuo de um desejo crescente. Os encontros se tornaram frequentes, intensos. Ricardo se apaixonou pela delicadeza de Helena, pela sua bondade genuína, pela forma como ela via o mundo com uma beleza simples e profunda. Helena, por sua vez, se encantou com a vulnerabilidade que Ricardo lhe mostrava, com o humor inesperado que se escondia por trás da fachada de empresário implacável, com a forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. A atração física era inegável, crescendo a cada toque, a cada olhar. Em um dos encontros, no apartamento de Ricardo, a atmosfera se tornou carregada de uma tensão palpável. Um vinho suave à luz de velas, conversas sussurradas e a crescente necessidade de proximidade criaram um ambiente íntimo e sensual. Ricardo a observava enquanto ela admirava um quadro em sua sala, a luz suave realçando a curva graciosa de seu pescoço. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a pela cintura, seus lábios roçando em sua orelha. Helena se arrepiou, um suspiro baixo escapando de seus lábios. Ele a virou lentamente, seus olhos encontrando os dela. A intensidade do desejo, refletida em ambos. Seus lábios se encontraram em um beijo lento e apaixonado. Um reconhecimento silencioso de um anseio que já não podiam mais ignorar. As mãos de Ricardo deslizaram pela espinha de Helena, atraindo-a para mais perto, seus corpos se roçando suavemente. A urgência cresceu, alimentada pela paixão que os consumia. Ricardo a pegou nos braços, levando-a para o quarto. A luz da lua que entrava pela janela banhava seus corpos enquanto suas roupas eram deixadas de lado. Um testemunho silencioso de sua entrega mútua. Os toques eram suaves no início, uma exploração tátil e delicada, mas logo se tornaram mais intensos, mais necessitados. Os gemidos de Helena se misturavam aos suspiros roucos de Ricardo, enquanto seus corpos se uniam em uma dança de prazer. A paixão os envolvia por completo, um incêndio inesperado que havia começado com a faísca de uma colisão. Naquela noite, em meio ao luxo discreto do apartamento de Ricardo, eles descobriram uma conexão que ia além da atração física, um laço inesperado que havia surgido de um encontro caótico e fortuito. O asfalto da Avenida Paraná havia se tornado o palco de um romance improvável, onde um empresário acostumado ao poder e ao controle se rendeu à fragilidade e à beleza de uma florista, e onde um acidente de carro se transformou, ironicamente, no início de uma paixão avassaladora. O futuro era incerto, mas naquele momento em seus braços, eles sabiam que algo extraordinário havia acontecido. Nos dias que seguiram aquela noite, Ricardo parecia outro homem,
Sua rotina, antes inflexível, começou a se moldar aos encontros com Helena. Ele passou a rejeitar convites para jantares corporativos vazios e preferia perder uma reunião de alinhamento do que um final de tarde ao lado dela, caminhando entre flores ou simplesmente ouvindo suas histórias sobre os clientes que frequentavam a floricultura. Não era só paixão, era admiração. Ricardo se via encantado por cada detalhe, cada gesto, cada silêncio dela. Helena, por sua vez, vivia um conflito interno silencioso. Sentia-se feliz como há tempos não se lembrava, mas também insegura. O mundo de Ricardo era imenso, barulhento, repleto de convenções sociais que ela não compreendia. As roupas caras, os jantares em restaurantes estrelados, os elogios calculados de empresários interesseiros. Tudo lhe parecia distante, como se ela estivesse vivendo um sonho que a qualquer momento poderia desmoronar. Ela não comentava, mas notava os olhares curiosos das secretárias quando subia até a cobertura onde Ricardo trabalhava. Percebia o tom condescendente das amigas dele quando eram apresentadas. Certa vez, em um evento beneficente, uma mulher de vestido justo e sorriso forçado se aproximou e, com uma falsa doçura, disse: "Você deve ser a moça das flores, não é?" Que graça! Ricardo sempre teve um gosto exótico. Helena sorriu, educadamente, mas por dentro se encolheu. Ricardo percebeu. Após o evento, ele não comentou diretamente, mas a levou para um passeio de madrugada pela cidade. Apenas os dois, como se quisesse mostrar que o mundo dele não importava tanto quanto ela. "Você acha que eu estou te expondo a coisas que não combinam contigo?" perguntou ele, olhando o reflexo dos dois no vidro de uma vitrine fechada. Helena hesitou. "Às vezes, sinto que sou uma folha no meio da tempestade que é a sua vida. Não sei se consigo acompanhar." Ricardo segurou suas mãos. "Não quero que você acompanhe. Quero que caminhe comigo, do seu jeito." Aquela noite marcou um novo capítulo na relação. Helena passou a frequentar mais o apartamento de Ricardo. Levava flores, montava pequenos arranjos nos cômodos, suavizando os traços frios da decoração moderna com vida e cor. Ele, por sua vez, passava horas observando-a, maravilhado com a leveza com que ela tocava cada espaço. Em um final de semana, decidiram viajar juntos para uma pousada nas montanhas. Helena nunca havia estado em um lugar tão silencioso, tão afastado da cidade. Passaram os dias entre trilhas leves, lareiras acesas e jantares à luz de velas. À noite, embalados pelo som distante dos grilos e do vento, seus corpos se encontravam com mais ternura, mais confiança, mais entrega. Já não havia mais hesitação, apenas desejo sincero, carinho profundo e a sensação de pertencimento. Na terceira noite, deitados sob as cobertas pesadas, Helena virou-se para ele e perguntou: "Você acredita em destino?" Ricardo pensou por um instante. "Não sei, mas acredito que alguns encontros não são acidentes." Ela sorriu, ironia considerando o nosso. Ele a puxou para perto, beijou sua testa e murmurou: "Talvez meu maior erro tenha sido o melhor acontecimento da minha vida." Na volta à cidade, a realidade bateu à porta. Ricardo recebeu uma proposta para assumir a vice-presidência da empresa em outra capital. Um avanço profissional que ele esperava há anos. Mas ao ler o e-mail, sentiu o coração pesar. Pela primeira vez, o sucesso não parecia tão atraente. Conversou com Helena no mesmo café onde haviam se encontrado pela primeira vez. "Eles querem que eu vá para São Paulo. Um novo cargo, um novo começo," ele disse, mexendo distraidamente na xícara. Helena permaneceu em silêncio. Então, com calma, perguntou: "E o que você quer?" Ricardo a olhou por longos segundos. Viu nela tudo o que havia redescoberto: paz, leveza, sentido. Pegou sua mão sobre a mesa e respondeu: "Quero ficar." Ela sorriu emocionada, mas foi sincera: "Não quero ser a razão para você desistir dos seus sonhos. Você não é a razão para desistir. É o motivo para fazer novos planos." Ricardo recusou a proposta. Optou por abrir uma empresa própria, com foco em sustentabilidade e impacto social.
Convidou Helena para ser sua sócia em um braço do projeto voltado à educação ambiental e cultivo de hortas urbanas. Uniram suas paixões, negócios e natureza. No primeiro aniversário de namoro, ele a levou de volta à Avenida Paraná. Pararam no mesmo local do acidente, agora com nova sinalização, e ali, de surpresa, ele ajoelhou-se. Helena, naquele dia eu achava que estava perdendo tempo, perdendo dinheiro. Na verdade, estava encontrando o amor da minha vida. Quer casar comigo? Ela chorou. Muito. E disse sim. Meses depois, casaram-se em uma cerimônia simples, cercada de flores cultivadas por ela mesma e organizada em um sítio arborizado, com luzes penduradas nas árvores e mesas feitas de madeira reaproveitada. A noite terminou com dança sob o céu estrelado e risos misturados a promessas de uma vida vivida com amor e propósito. Ricardo nunca mais dirigiu sem atenção, mas, todas as vezes que passava pela Avenida Paraná, sorria. Porque naquele ponto, exato do asfalto onde seu carro outrora se chocou contra um Fiat Palio vermelho, sua vida também se chocou contra o inesperado e renasceu. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!